carinho, Dr. Walter Trebitz. Ô, Dr. Walter, que saudade, viu? Obrigado. Advogado, assessor jurídico, pesquisador da área de ufologia há mais de 40 anos, professor de Direito, e hoje ele tem uma sociedade de advocacia com Kuntz Cardoso Alves. Isso. E Trebitz. Isso. Essa é nova? Não, eu já tenho há um tempão. Já tem há um tempo, né? Então, Walter, que prazer tê-lo aqui, viu? O prazer é meu, muito obrigado. Boa tarde a todos. E eu queria dizer para vocês o seguinte, há anos, há uns 15 anos que eu estou casada e que eu falo para o meu marido, por que as pessoas somem? As pessoas somem e ninguém fala cadê as pessoas. Ah, mas é que depois mata. Eu falei, mas quando mata, a gente fica sabendo, olha, acham no lago, acham no mato, não é? Acha não sei aonde, a gente fica sabendo. Agora, tem pessoas que a gente tem casos, inclusive de um advogado que estava no hotel com a malinha, que foi até a metrô, sumiu, nunca mais apareceu. Criança que some o tempo inteiro. Muito. É demais, é demais. Aí eu resolvi pesquisar, sabe? Eu fui no Google, entrei em alguns sites assustador, e né? achei um negócio assim assustador que chama-se Operação Storm. E eu, então, completamente alheia a tudo, sem saber, encontro esse nosso amigo querido que está sempre com a gente, falando de ufologia, e sabe tudo dessa operação, né, doutor? Então a gente quer saber de cara o que é uma Operação Storm. Bom, a Operação Storm é uma operação integrada que envolve mais de 150 países no mundo inteiro que tem a finalidade de acabar com o que a gente conhece como o governo da capa preta, o governo oculto, o governo que atua paralelamente ao sistema de poder. Então, quando eu falar governo de capa preta, todo mundo sabe que é o pessoal escuro, o pessoal do mal, o pessoal que realmente usa o ser humano para essas finalidades que você citou. Então, alguns somem porque são abduzidos, aí é uma outra história, uma coisa, né, mais profunda, mas as crianças não é abdução, não, é uma utilização perversa que foi permitida, e essa operação Storm ela é integrada em mais de 150 países, está acontecendo simultaneamente. Então é uma operação internacional, ela não é brasileira, não é americana, ela não tem sede em país nenhum, né? Ela tem a sede de atuação dela e ação no Tribunal Internacional de Haia. Então ele que centraliza as decisões, os mandados de prisão e tudo o que está acontecendo. E isso acontece em são mais de 160, eu não tenho o número exato, mas ultrapassa 150 países. O Brasil está incluído nisso, nessa operação também. Vai acontecer prisões aqui no Brasil também, de pessoas ligadas ao poder que abusaram da humanidade. O cerne da Operação Storm é inibir crimes contra a humanidade. Então a primeira faixa da lista de ação da Operação Storm é retirar pessoas que tiveram muito poder e que cometeram crimes contra a humanidade. Então isso é o primeiro da lista. Essa Operação Storm terá a página 2, a 3, a 4, ela vai chegar no nosso nível, assim, no nível do povo, né? Chegará um momento que todos nós faremos parte sob o ponto de vista de responsabilidade dentro dessa operação. Mas no momento, ela está trabalhando em grande escala, na escala de poder no mundo. Os Estados Unidos já passou pela primeira fase, né? Ele está entrando na segunda fase agora da operação e a primeira fase está começando a atuar aqui no Brasil. Provavelmente nós vamos ter novidades a partir do dia 20 de setembro. Vai aparecer algumas coisas dessa operação aqui no Brasil. Então é uma operação que inibe tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de mulheres, tráfico e sequestro de crianças para fins, né, bárbaros, né, que depois a gente pode comentar rapidamente, porque é uma coisa muito difícil de falar e de lidar. E com todas essas ações perversas, e também inclui na lista a corrupção, porque a corrupção em todos os níveis, quando ela mata pessoas, ela proíbe ou não permite a compra de medicamentos, ela interfere no sistema, prejudicando a humanidade, ela também está nessa lista. Então, assim, resumidamente, essa Operação Storm vai sanear todo esse sistema. Tem países que já têm o efeito imediato disso, já se vê, né, o resultado dela, né, dessa operação. Agora, doutor, foi Trump quem descobriu essa manobra toda do André
Me ajuda. Do underground governamental no mundo, dos capa-pretas. Então, o Donald Trump, ele... Sim e não. Ele descobriu sim porque ele tem um staff de investigação e de apoio, de controle, de segurança mundial muito grande. O que aconteceu com ele que não foi a primeira vez que o governo americano passou por essa experiência? Ele foi contatado por quem está coordenando essa operação, que não são pessoas do planeta. São duas ordens confederadas que estão trabalhando juntamente com o governo dele. Então, o que eles fizeram, resumindo? Vem cá, Trump, o negócio é o seguinte, vai acontecer isso. Você quer participar? Sim. Eu quero, eu vou participar. Então, a partir daí, ele mobilizou todo o sistema. Existem armamentos americanos hoje em uso que vocês nem imaginam, aviões que vocês nem imaginam. De vez em quando aparece na internet uma foto que são verdadeiras espaçonaves, são veículos terrestres para andar no nosso planeta, mas vocês nem imaginam que ele tem essa tecnologia dentro do arsenal americano. Mas tudo isso para quê? Para não uma finalidade bélica, uma finalidade de saneamento. Então ele se ligou, toda essa força que trabalha na Operação Storm com o americano é a força que trabalha com o governo Bolsonaro aqui no Brasil. Então não adianta chorar porque isso está interligado. A mesma coisa com o líder chinês. O líder chinês que ele se destaca das relações políticas chinesas, então, mas ele atua. Vladimir Putin, a mesma coisa. Então, esses principais líderes do mundo estão coligados nessa operação para consecução desse fim, que é o fim de atingir esse saneamento na humanidade. Então, essas prisões, essas capturas, acabar definitivamente, eu não se tem essa certeza, mas com o tráfico de drogas, o tráfico de armas, e tudo mais. Então, inclusive, se vocês acompanharem qualquer meio de internet, né, a mídia aberta não fala disso, existem mobilizações gigantescas militares no mundo inteiro. Na Rússia, tem aqui na América do Sul, os americanos, há 2 meses atrás, tiveram a visita de tropas em Nova York, na Quinta Avenida, né, teve um verdadeiro desfile, não era desfile, era mobilização militar mesmo, com esse fim. Então, são políticos, são milionários, são pessoas do governo. Artistas. Artistas, né, todos esses que detiveram ou detêm um poder, seja ele econômico, político ou midiático, né, de imagem. Então, essas pessoas estão envolvidas nessa responsabilidade, estão sendo devidamente, vamos dizer assim, recolhidas a essa operação. Agora, eu tenho um dado aqui, doutor, das crianças, né? Porque milhões desaparecem a cada ano no mundo inteiro. 797.500 crianças menores de 18 anos são tidas como desaparecidas no período de 1 ano de estudo, uma média de 2.185 crianças a cada dia. A cada dia. A cada ano, em média, 250.000 pessoas desaparecem no Brasil sem deixar rastros. São as estimativas oficiais. Em 1980, as estatísticas eram de 150.000 pessoas a cada ano. Este ano, o número subiu para 900.000. De 150.000 foi para 900.000. Milhões de crianças desapareceram no mundo inteiro. Doutor, para onde elas vão? Meu Deus, isso é assim. Bem, essa utilização que foi feita, porque quando se fala de pessoas desaparecidas, você tem que ver, né, o foco de cada idade, né? Se é um adulto, tem a sua razão e a sua forma de investigação e o seu resultado. Se as crianças, usando aqui o seu exemplo, elas foram sequestradas durante vários anos com a finalidade de se obter um produto que era um produto destinado a promover o rejuvenescimento e o fortalecimento das pessoas, que chama-se adrenocromo.
Isso era obtido a partir, né, de um processo, né, traumático provocado nessas crianças, e esse processo traumático resultava na descarga excessiva na medula óssea de adrenalina. Por isso que chama-se adrenocromo. Né? E quando retira esse líquido, diz que é uma dor insuportável. Na medula espinhal. E para chegar nisso, elas eram torturadas e muitas vezes se viciadas de todas as formas para criar um ambiente de horror, porque quem utilizou desse produto fisicamente foram algumas pessoas famosas que eu coloquei para vocês aqui, inclusive os artistas, né? Utilizavam esse adrenocromo como um elixir, como um aditivo. E tem uma outra linha, que é uma linha que a gente não conhece fisicamente, que utilizava o pavor delas. O sentimento de medo alimenta um padrão vibracional útil para essa linhagem que está sendo banida do planeta, mas ela ainda existia. Né? Existiu até recentemente. Mas primeiro eles retiravam, né? Sim, eles provocavam o estado psíquico alterado delas, né? De forma forçosa, obviamente. E imagina uma criança que é sequestrada da sua família, do seu ambiente, isso já é apavorante, ela já chegava apavorada. E ali eles praticavam todo o desatino para que isso fosse, né, incentivado no físico delas, retiravam isso e muitas vezes elas morriam de choque, né? Entravam em estado de choque de tanta dor e vinham até uma parada cardíaca. E isso sem falar nas demais práticas que eles faziam, para provocar todo esse ambiente, né, para retirar esse líquido que eles fariam depois do adrenocromo. E segundo o site que eu estava vendo também, uma ampolinha desse tamanho, desse material, custa mais de $100 mil e tem umas 3 vidas dentro de uma ampolinha, é isso? Tudo pela ganância, né? De como você estava falando, tudo do poder, né? Posso fazer uma pergunta? À vontade. Doutor, por exemplo, eu acredito em tudo isso, certo? Mas assim, tem muita gente que não vai acreditar. O que existe de prova concreta? E, assim, que isso não é uma fake news, desde a Operação Storm, que eu também acredito, que eu já li muito sobre isso, até envolvendo, quando eu falei artistas, envolvendo Tom Hanks, envolvendo aquele que foi preso nos Estados Unidos lá, o produtor, né? Enfim, mas não vem ao caso falar. Mas o que existe de prova concreta sobre isso aí? Ou é só através de pesquisa na internet que a gente descobre, ou não? Tem mesmo prova concreta? Então, existem vários jornalistas de renome e respeito que têm documentado todas essas informações, fotografado. Agora, eu digo para vocês, essas informações, elas não são passadas pela mídia grande por algumas razões particulares dos que comandam essa mídia. Mas elas não são divulgadas ainda porque elas não se encerraram. Se for divulgado hoje, a pessoa comum vai procurar a vingança disso e atrapalha todo o processo. É a investigação mesmo. Né? Né? Então, assim, a operação está acontecendo, houve o resgate de milhares dessas crianças ainda vivas, né, em todas as formas, né, conseguiram resgatar. Junto com isso também tinha o tráfico de mulheres que eram sequestradas no mundo e forçadas a participar de rituais, né, isso tinha todo um desdobramento, porque não era só usar esse produto, né, esse produto estava envolto a um ritual. Vai ser um divisor de águas, né, disso aí, quando isso estourar. Já foi. Porque é um enredo de Hollywood isso. Isso é um enredo de Hollywood. Mas foi verdade, então, que foi encontrado túneis com centenas de corpos de crianças, tudo, num lugar lá que, não sei o que, Clinton? Parte desses túneis eram subterrâneos no Central Park, outra parte tinha em propriedades de pessoas famosas, né, porque tudo isso era feito em subterrâneos.